amado jovem de Senador Canedo, amado jovem do MJ. Hoje vamos trabalhar um tema: conversão e mudança. Você já parou para pensar o que seria a conversão? Então, no conceito da palavra conversão, é a ação de alterar ou modificar um sentido, um caminho e a direção. É claro que na vida espiritual a gente bem sabe que esse sentido é o sentido do Evangelho, é o sentido da abundância da vida que Jesus nos dá ao encontrar-se conosco, né? Então, trazendo um pouco para a vida espiritual, é um processo que se inicia imediatamente, meus amados, após o arrependimento. Ou seja, a conversão é a consequência daquele momento em que você se encontrou com Cristo e por ali o arrependimento se fez presente na sua vida. Há quem diga que não existe conversão sem lágrimas. Não seria verdadeira uma conversão que não rolassem lágrimas pelos nossos olhos. Então, meus amados, no Evangelho, Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso, quando a luz do Cristo ressuscitado, que é representado aqui pelo Círio Pascal, invade a nossa consciência, a gente começa a entender o sentido de quando Jesus diz: convertei-vos e crede no Evangelho. E o que seria realmente essa conversão? O que seria esse momento em que Jesus vem me moldar através do seu Santo Espírito? Por isso a gente pega, por exemplo, um versículo que está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Paulo vai dizer assim: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Meus amados, essa palavra vem aqui nos fazer um momento de exame de consciência. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Não tem condições de Cristo entrar na nossa vida e assim não causar mudanças drásticas, às vezes até radicais, na nossa história. Então, na juventude, a gente escuta muito que a conversão é ir na contramão do mundo, ou seja, passar pela porta estreita. Te convido a recorrer lá ao Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros os que o encontram. Meus amados, entrar pela porta estreita requer de nós esforço, requer de nós uma abertura ao Espírito Santo. Portanto, o processo nosso de conversão, de entrar pela porta estreita, não quer dizer um momento apenas. É claro que o nosso movimento de conversão é um movimento espiritual que só tem prazo para iniciar. Ele não tem prazo para acabar. A gente inicia um processo de conversão em vida. A gente inicia um processo de conversão em vida. E assim desejamos o céu. A nossa meta é o céu. Portanto, meus amados, a conversão, se a gente pudesse exemplificar com a palavra que Jesus nos disse, é claro que a primeira palavra que viria à nossa mente é a parábola do filho pródigo, em que Jesus nos convida, a voltar ao convívio com o nosso Pai Celestial, que nos ama, que nos espera. Aquele dinheiro que Ele gastou, aquela herança que Ele gastou lá longe do Pai,
com prostitutas, com noitadas, com amizades falsas, o jovem então é convidado, pela misericórdia divina, a compor novamente essa família celestial, a unidade que o Cristo espera da sua igreja. Portanto, jovem, convertei-vos. Portanto, jovens, convertei-vos e crede no Evangelho. Venha integrar essa unidade familiar que é a nossa Santa Igreja Católica. Através da graça de Deus, o Espírito Santo me move a querer. A querer o quê? A querer agradar, em primeiro lugar, o meu Pai Celestial. Mais do que as coisas que o mundo oferece, mais do que as paixões, mais do que os prazeres que a minha carne deseja saciar, eu busco agradar o meu Pai Celestial. E não tem forma maior de adorar a Deus do que buscando virtudes, buscando realmente colocar a nossa vida no eixo do Evangelho, ser um imitador de Cristo nessa terra. Portanto, meus amados, eu vos convido a fazer um exame. Quando foi que começou o seu projeto, o seu processo de conversão? Geralmente, na vida de um jovem, ele se dá numa noite, às vezes num grupo de oração, ou num encontro que a paróquia promove, às vezes numa tarde, num fim de semana, ou até mais, num momento mais profundo de oração, num retiro espiritual, como por exemplo o nosso retiro de carnaval, que participamos todo ano, junto ao Santuário Sagrada Família, e é realmente uma bênção. O ideal é que esse processo de conversão se iniciasse lá na catequese e fosse verdadeiro. Mas a gente sabe o quão desafiador é para um catequista e para um catecúmeno se dar a converter-se nesse período. Pode ser também, é claro, numa Santa Missa. Aqui em Senador Canedo temos a graça de uma homilia maravilhosa com o Padre Max. Aqueles que puderem, acessem sempre o YouTube da paróquia, a gente vai deixar a descrição. Aqueles que puderem, acessem o canal do YouTube da paróquia. Lá são postadas todas as homilias dominicais com o nosso amado Padre Max. Uma fonte de conhecimento e uma fonte de recursos verdadeiros que nos levam a buscar a conversão verdadeira em Cristo. Meus amados, agora entramos na outra parte que compõe o tema, mudança. Meu Deus, quantos desafios, não é verdade? A conversão exteriorizada é a mudança de vida. É claro que não existe outra forma de progredirmos nesse processo de conversão se não agarrarmos a vida de oração, a vida sacramental, aqueles artifícios que o próprio Cristo deixou para que nós realmente encontrássemos com Ele essa graça invisível num sinal visível. Portanto, meus amados, a vida de oração é essencial. Se eu pudesse falar um item, uma consequência, eu asseguraria firmemente numa vida fecunda de oração. Outra consequência que vem à tona na nossa conversão, no nosso movimento de conversão, são as renúncias. Sem renunciar ao mundo, sem renunciar às obras de Satanás, sem renunciar aos desejos da minha carne, é impossível que eu consiga trilhar um caminho seguro de conversão. Obviamente que uma vida de oração fecunda, eu preciso de forças para renunciar. O que eu vou fazer? Eu vou frequentar mais o que a igreja, a nossa Mãe Santíssima, a Santa Mãe Igreja, me permite. Grupo de oração, como é o caso do MJ, as santas missas, sobretudo nos dias de preceito, as visitas que eu farei ao sacrário, a quantidade de terços que eu vou rezar ali diante de Jesus Eucarístico, no sacrário, na Santa Igreja, eles precisam aumentar. É claro, meus amados, que trazendo para o meio físico,
o membro mais difícil de controlar do nosso corpo é a nossa língua. Um jovem convertido deixa, obviamente, a prática de falar palavrões. O jovem convertido, ele busca a pureza da língua. Você, mais que eu, tem visto a quantidade de jovens que têm buscado na automutilação, na depressão, no isolamento, no suicídio. A aniquilação da dor que ele traz dentro de si. O processo de conversão é capaz de fazer com que a gente mude o sentido da nossa vida. É óbvio que precisaremos muitas vezes de profissionais habilitados, de amigos de Deus, de pessoas que nos auxiliarão a sair desse cenário tenebroso, de uma depressão. Mas eu creio firmemente que o sentido de vida vai ser resgatado na vida de um jovem que se põe em conversão. Outra coisa, não menos importante que as outras, e que se faz muito peculiar ser citada, é a questão das companhias, das amizades. Meus irmãos, os jovens dos dias de hoje possuem vários amigos que não querem buscar a pureza. Possuem vários amigos que não querem trilhar o caminho de conversão. Às vezes até inicia junto com você, mas logo enfraquece. Logo se deixa levar pela correnteza e realmente volta a praticar aqueles hábitos antigos que praticava quando não tinha iniciado o processo de conversão. Hábitos, meus amados, hábitos domésticos, hábitos na escola, hábitos em qualquer lugar que você frequente, hábitos novos, é mais uma mudança que tem que ser encontrada no seu processo de conversão. Os lugares que você frequenta não serão mais os mesmos. E o namoro? O namoro casto, o namoro santo, que realmente visa elevar o namorado ou a namorada à condição de anjo. Amá-lo, amá-la, de acordo com a vontade de Deus. Isso não tem preço, meus amados. A alegria que brota de um namoro santo, o mundo não consegue pagar. Portanto, se liga nessa, hein? O meu namoro tem que mudar. As músicas, difícil, né? Mas mais difícil ainda tem sido encontrar uma boa música composta nos dias atuais. Quantos temas chulos, quantas pornografias, quantas porcarias têm sido lançadas nas letras das nossas músicas. É claro que a música secular boa não vai fazer mal para o meu espírito, mas aquela que fere a pureza do meu ouvido, que fere a pureza do meu coração, essa música tem que sair da minha playlist e eu não posso continuar a dar ouvidos às músicas que Satanás põe para eu escutar. As minhas referências no mundo digital, quem eu sigo, aqueles em quem eu me espelho, isso também tem que mudar, meu filho, porque senão não dá frutos. Agora, um tema importante que eu vejo muito na vida dos nossos jovens: as postagens nas redes sociais. Muitas vezes vejo coisas totalmente distantes. Às vezes um convite a um retiro ou a um momento espiritual da igreja, e logo depois vejo uma música mundana, logo depois vejo uma piada que fere o ouvido de quem está vendo aquele status, aqueles stories, ou até mesmo na linha do tempo de alguns jovens que caminham conosco, e muitas vezes a gente encontra postagens impuras que ferem o coração sagrado de Deus. A minha postura, ela muda, porque eu começo a dar testemunho de Cristo. Aquele que me vê fala: poxa,
Você está mudado, hein? Parece que o meu olhar ganha um novo ânimo, um ânimo de paz, porque Cristo derrama essa paz no meu coração. E óbvio, principalmente agora para as nossas jovens, meninas, amadas por Maria, por Jesus, a forma de vestir, meninas. Não tem como ser uma jovem que busca um processo de conversão sem abandonar o decote. Como que eu vou permitir-me entrar num processo de conversão sem combater aquele pecado do escândalo que muitas vezes é tão presente na vida das mulheres? Eu quero chamar a atenção, eu quero causar um escândalo nos olhos daquele jovem que me vê. Portanto, shortinhos curtos, blusas decotadas, saias curtas, vestidos curtos, roupa muito colada que expõe as suas curvas, não serão bem-vindos. É melhor fazer um limpo aí no guarda-roupa. Os jovens homens também, né? Camisetinhas coladinhas, calças apertadinhas. Pelo amor de Deus, meus irmãos, espelhemos-nos no jovem que foi Jesus. Espelhemos na jovem que foi Nossa Senhora. E assim trilharemos um caminho seguro ao céu. Eu vou ficando por aqui. Deixo aqui a minha gratidão a você que nos acompanhou. Eu peço que ative o sininho. Clique aí no joinha, no gostei. Comece a seguir as redes sociais do MJ, tanto no YouTube como no Instagram. E eu deixo aqui o meu abraço caloroso a todos os jovens que querem trilhar esse caminho de conversão. Eu estou contigo, conte comigo. Aqui é Leonardo Antônio e eu faço parte do MJ de Senador Canedo. Meus amados, é nós que voa pro céu.